Recadinhos importantes, como eu estava falando, bom dia, né, para todos vocês. Eu gostaria de relembrar sobre o questionário de inequações que está lá para fazer, tá? Tem uma questão que tem um errinho, para variar, a prof faz, refaz, confere e acaba ficando alguma coisa errada. Mas que é uma linguagem de programação para fazer todos aqueles símbolos que é tudo por comando, barra isso, barra aquilo, barra aquele outro, e quem é da informática ali meio que já sabe alguma coisa sobre isso. Então acaba alguma coisinha ficando errado e acabou ficando errado ali num dos itens, tá? Mas deu tudo certo. Dessa vez a prof fez o questionário de forma que quando vocês virem, quando ele fechar, por exemplo, eu abri no sábado para ver o meu questionário, vocês vão ver o que vocês acertaram, o que vocês erraram. Vai ter embaixo de cada questão escrito, parabéns, você acertou, ou você não assinalou a resposta correta. Vai ter uma mensagem assim, tá? Agora, você não vai saber se você errou, qual é a correta. Então, daí vai ter que pedir para a prof, quem quiser, tá bem? Então, vamos lá. O tema da aula de hoje, eu peço só se alguém tiver alguma pergunta para mim, que faça falando, abra o microfone e fale, porque a prof não consegue ver o chat, tá? Porque eu desliguei o microfone do computador, porque a câmera não está funcionando, eu estou usando então o microfone e o áudio do celular, tá? Então eu não estou vendo o chat, ok? Então vamos lá, hoje a nossa aula, galera, continua a função quadrática, tá? Meu objetivo hoje com vocês é um pouco assim, que coisa chata, prof, né? Mas é a construção do gráfico da função quadrática. Então, por que eu optei por primeiro passar para vocês o gráfico, para depois a gente falar sobre ela? Porque o gráfico, ele é meio que uma anatomia da função, né? Ele nos mostra muita coisa visualmente da nossa função, né? Ele mostra quando o gráfico cresce, quando ele decresce, os valores máximos de mínimo. O gráfico mostra os zeros, né, ou as raízes da função, ou seja, quando ele encosta no eixo X, quando ele encosta no eixo Y, e assim sucessivamente. Então, quando a gente sabe construir o gráfico de uma função quadrática, a gente consegue interpretar N situações, problemas que envolvem a função quadrática. Então, hoje, o meu objetivo com vocês é construir o gráfico da função. É chato, né? Porque é só de gráfico, mas não é tão simples, tá? E tem outra coisa. Quando vocês trabalharem a construção do gráfico, vocês já começam a conhecer como é que essa função se comporta, né? Como é que ela funciona no caso, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns exemplos de funções para vocês que a gente vai graficar, tá? Que a gente vai fazer o gráfico. Então, essa daqui é a primeira, ó. Eu coloquei aqui, ó. Vocês estão vendo que o gráfico de uma função quadrática, ela é o que a gente chama de parábola, tá? Existe a parábola de Jesus na Bíblia, né? Não tem lá, mas não é essa parábola, não é uma historinha, é esse desenho aqui. Eles têm o mesmo nome, né? Assim como tem a manga, fruta de comer, tem a manga da blusa, a gente tem a parábola lá, que são as histórias de Jesus, tem a parábola que é da função quadrática ou função do segundo grau. Então, a gente percebe que ela faz esse U aqui, né, galera? Agora, esse U, essa parábola, ó, ela pode estar voltada com a concavidade para baixo, ela pode estar
Estão me ouvindo, pessoal? Tá. Microfone? Tá. É que a minha internet caiu e voltou. Ai, que saco, só o que falta, bem na quarta-feira. Tá, mas agora tá tudo certo, ó. Aí parou a minha apresentação. Só deixa eu voltar a tela toda aqui. Pronto, vocês estão vendo aí os meus gráficos de novo. Pronto, tá aí. Então, assim, continuando. Então, vocês percebem que a parábola, galera, ela tá, essa daqui, ó, a concavidade dela é para baixo, né? E ela tem dois pontinhos que ela encosta no eixo X, ó, tá? Já essa primeira ali, ela tem a concavidade para cima e ela não encosta no eixo X, vocês estão vendo? Ou seja, essa daí que vocês estão vendo na tela, ela não tem raiz ou zeros da função que a gente chamava, né? Já essa segunda aqui, ó, ela possui zeros ou raízes da função, que são esses pontinhos que ela encosta no eixo X, ó. Essa daqui encosta apenas em um pontinho do eixo X, estão vendo? Apenas encosta no 1, ou seja, a raiz dessa função, o zero dessa função é 1. Estou falando isso, não é nenhuma novidade para vocês, né? Vocês sabem que isso a gente já estudou. Essa daqui, ó, tem dois zeros também, ó, dois pontinhos que ela encosta, provavelmente é 0,5, né? E 1,5, mas a gente não pode ter certeza só de olho. Esse caso aqui, ó, concavidade para baixo, ó, dessa parábola. Estão vendo? Tudo isso aqui são gráficos de equações do segundo grau. E o gráficozinho, a lei dessa função está sempre aqui, ó. Então, quais são as raízes ou zeros dessa daqui? 2 negativo e 2 positivo. Outra aqui, ó, também com a concavidade voltada para baixo, encostando num único pontinho ali, ó. Então, esses gráficos da equação do segundo grau, para a gente fazer eles, eu posso fazer aquela tabelinha de pontos, prof, e aí colocar os pontinhos e fazer esse gráfico? Sim, você pode fazer isso. Mas imaginem esse que está aqui na tela. Se a gente pegar, por exemplo, o domínio zero, olha só, o ponto vai estar lá para baixo, eu até cortei aqui, né? Ele não aparece no caso aqui. Mas se vocês perceberem, ele vai encostar lá no 16 negativo. Se eu pegar o 1, ele já vai estar um pouco mais acima. Se eu pegar o 2, a imagem do 2 está aqui assim, ó. Se eu pegar o 3, a imagem vai estar aqui no 1 negativo. Estão vendo? Ó, o domínio 3, a imagem é 1 negativo. Com o 4, a imagem é 0, porque é exatamente aqui, ó. O 5, a imagem é 1 negativo. Então, eu poderia pegar o domínio de 1 até 6, né, chutar valores para x e encontrar y e fazer o gráfico, lembra a tabelinha que a gente fazia? Posso. Só que o que acontece? Quando a gente faz a tabela, galera, deixa eu abrir aqui eu esqueci de abrir só o meu, onde é que tá isso? Eu quero aquele negocinho que escreve na tela, sabe? Aproveitei. É esse aqui. É esse aqui, isso. Executar. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Por exemplo, quando a gente faz o gráfico, vocês lembram que a gente faz uma tabelinha de pontos? Vou fazer do lado de cá. Faz a tabelinha x e y. Vocês lembram disso, né? Que a gente faz essa tabelinha e a gente pega valores lá do 2, 1, 0, 1 e 2, chuta valores para x e encontra y. Percebam que se nessa função aqui eu colocar o 2 negativo no lugar do x, vai ficar o oposto do 2 negativo ao quadrado mais 8 vezes o 2 negativo menos o 16. Isso aqui vai dar um valor super pequeno, porque aqui vai dar 4 negativo, aqui vai dar 16 negativo, e aqui também é 16 negativo. Então, a gente vai ter um valor mega pequenininho lá de 36 negativo. Então, imaginem, a imagem do 2 negativo é 36 negativo. E aí eu vou fazendo, né? O que eu quero mostrar para vocês é que na função quadrática, não é muito interessante eu chutar lá do 2 negativo ao 2 positivo para fazer os pontinhos do gráfico, tá? Por quê? Porque eu preciso desse U, eu preciso de saber onde é que está exatamente essa concavidade aqui, pessoal, ó. Então, se eu sei exatamente onde é que está essa concavidade, eu tenho o gráfico bonitinho ali para mim, né? Eu consigo ver até onde ele vai no máximo, até onde é que ele desce.
Conclusão. Não aconselho usar tabelinha de pontos para fazer o gráfico da função. Então, esse é o meu recado inicial, tá? Então, se o nosso objetivo aqui é construir o gráfico, meu recado é: não utilizem a tabelinha de pontos para fazer, deixa eu ver aqui se alguém quer entrar, para fazer o gráfico, tá? Então, Paulinha, se você não aconselha a utilizar a tabelinha de pontos, então como é que a gente faz esse gráfico? Bem, existem alguns pontos importantes dentro da função quadrática. Quais são esses pontos importantes? Eu havia comunicado a vocês, deixa eu pegar só um outro aqui, esse aqui mesmo. Eu havia comunicado para vocês na aula passada algumas coisinhas importantes da parábola, né? Quais são esses pontos importantes que me ajudam a fazer esse U bonitinho ali, né? Porque se eu pego a tabelinha de pontos, fica difícil eu fazer exatamente esse U, aonde ele está passando, porque às vezes ele está passando mais para a direita, mais para a esquerda, mais para cima, mais para baixo. Vocês lembram que na aula passada a gente brincou um pouquinho com a função, eu posso até abrir ali de novo no GeoGebra para a gente ver, a gente brincou que ele pode estar em vários locais do plano cartesiano. Então, a ideia é pegar pontos específicos da parábola, que a gente consegue fazer o gráfico dela, ao invés de usar a tabelinha. Paulinha, eu prefiro usar a tabelinha. Ok, boa sorte, né? Faça com a tabelinha, tá? E assim, pessoal, quando a gente pega questões de vestibular, que tem aplicações sobre função quadrática, inclusive o Enem, enfim, N questões que envolvem problemas envolvendo a função quadrática, quem sabe fazer o gráfico, quem compreende essa anatomia do gráfico, compreende fazer e sabe interpretar quando uma questão quer tal coisa, o que se tem que fazer para descobrir tal coisa, tá? Bem, quem são esses pontinhos principais para a gente construir o gráfico da parábola? Então, esses carinhas aqui, ó, que são quem? Que são os zeros da minha função, tá? Então, eles são extremamente importantes. E esse cara aqui, que é o vértice dessa parábola. Então, tem duas coisinhas que são principais numa função quadrática para eu poder graficar. Então, são quem? São os zeros e o vértice. Outro ponto interessante para a gente graficar uma função quadrática é saber aonde ela passa pelo eixo y. Tá? Então, onde ela passa pelo eixo y também é bem interessante a gente saber. Ó, por exemplo, né? Deixa eu pegar uma outra aqui. Essa daqui, essa função aqui, ó, tá aqui, ó. Descobri os zeros dela. Se eu sei esses zeros, se eu sei o vértice, que tá aqui embaixo, ó, e se eu sei o ponto onde ela passa por y, eu consigo graficar. E tem mais uma coisa interessante, que toda a parábola, pessoal, grava isso aqui, ó. Toda a parábola, ela é simétrica. O que quer dizer simétrico? É como se um lado fosse o espelho do outro lado. Um é o espelho do outro. Então, se eu sei que, por exemplo, o vértice está aqui no x sendo 1, e se eu venho uma unidade para a esquerda, ela está no 2, uma unidade para a direita, ela também estará no 2, ó. Tá? Então, se eu vir mais uma unidade para a direita, ela vai estar lá no, vou chutar aqui, vai estar lá no 10. Então, se eu vier uma unidade para a esquerda aqui, ela também vai estar lá em cima no 10. Entendem o que eu quero dizer? Então, ela é simétrica. Então, quando eu sei esses pontos estratégicos, que é o vértice, os zeros, alguns pontos ali da nossa função, eu consigo fazer o gráfico dela muito mais rapidamente. Então, vamos lá. O que a prof disse? Eu disse que, passo a passo para a construção do gráfico, eu preciso determinar os zeros da função, ou raízes, né? Até vou botar aqui, né? Raízes da função, e determinar as coordenadas do vértice. Já vou explicar essas formulazinhas aqui para vocês, não se preocupem, vamos por etapas. Então, eu vou pegar aqui, eu tinha deixado na pasta, daí eu saí porque eu não abri o quadrática.
Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu acho que é o. Deixa eu ver só o número do gráfico que eu quero começar, que a prof não. Não é esse. 1, 2. Gráfico 2. Aqui, ó. Ai, que burra. Eu tenho que abrir com o Paint. Ai, loirinha, vamos abrir com... Ai, aqui. Pronto, agora vai dar certo, tudo que eu quero. Deixei tudo preparadinho ontem. Aqui. Não, mas não é essa função aqui. Bom, pessoas, vocês esqueçam essa função aqui. Eu vou pegar o GeoGebra mesmo. Deixa eu fazer o seguinte. Vou fazer uma coisa aqui. Bem rápido, pessoas. O prof vai botar esse aqui. É que eu mudei de última hora a função que eu queria começar. E eu não lembrei de alterar aqui no Paint, mas não faz mal. Pronto, tudo arrumado. Aqui, ó. Eu quero graficar essa função que está aqui em cima com vocês, ó. Estão vendo ali? Menos x quadrado mais 6x menos 5. Na verdade, é x quadrado negativo mais 6x mais 5. Como é que eu vou graficar essa dali? Eu posso fazer a tabelinha de pontos? Posso, mas eu não vou fazer. O que eu vou fazer? Passo 1. Descobrir quais são os zeros dessa função, as raízes dela, ou seja, onde é que ela passa pelo eixo x. E depois, eu vou descobrir o vértice. Então, por etapas aqui, o prof vai botar aqui. Qualquer pergunta, por favor, pessoal, vocês falem no áudio. Alguém aqui querendo entrar? Pronto. Então, aqui, pessoas. Então, gráfico, descobrir os zeros da função. Como é que eu descubro os zeros de uma função? Ou as raízes de uma função? Vão ter exercícios sobre isso, tá, pessoal? Eu igualo a função a zero. Então, se eu preciso saber em que ponto ela passa pelo eixo x, eu preciso determinar os zeros dessa função, ou seja, eu vou igualar a função a zero. Então, o primeiro passo é igualar a zero. Beleza, pessoas? Se eu igualar aquela função que está aqui do ladinho, ó, se eu igualar isso aqui, galera, ó, a zero, vai ficar como? Vai ficar assim. X ao quadrado negativo mais 6x menos 5 igual a zero. Perfeito? O que é isso aqui que eu tenho para resolver? É uma equação de segundo grau. Como é que a gente resolve a equação de segundo grau? Fórmula de Bhaskara, né? Muitos de vocês aprenderam ano passado a resolver equações de segundo grau. Eu espero que a maioria tenha aprendido, tá? E aí, como é que a gente resolve uma equação de segundo grau pela fórmula de Bhaskara? A gente tem lá, né, o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, e o nosso x é igual o oposto do sinal do b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2a. Tem pessoas que aprenderam essa fórmula de Bhaskara tudo juntinho, né? Ou seja, esse b ao quadrado menos 4ac já debaixo da raiz aqui, tá? Mas eu prefiro fazer separado e vocês vão entender até o final da aula por que é bom fazer separado. Então, vamos descobrir quem são os zeros dessa função? Vamos lá. Quem tem praticidade, quem tem facilidade, ok, vai botar direto a fórmula e fazer. Quem tem dificuldade, tira quem é A, B e C da parábola. Né? Semana passada a gente viu isso. Então, quem é o A? É o coeficiente na frente do x ao quadrado, ou seja, um negativo. Quem é o B? É o coeficiente na frente do x, 6. E o C é o coeficiente independente de x, no caso, 5 negativo ali, né? Bem, então vamos lá jogar nessa fórmula ali. Delta. Quem é o delta? B elevado ao quadrado, então 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1 negativo, vezes o C, que é 5 negativo. Então, o nosso delta vai ficar 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 1, 4, vezes 5 dá 20.
Negativo com negativo é positivo, com negativo, negativo. Então, o nosso delta deu 16, galera. Certo? Agora eu vou achar os valores de x. Vai ser, lá, ó, segunda parte da fórmula. O oposto do b. O oposto do b é 6 negativo. Mais ou menos a raiz quadrada do 16 sobre 2 vezes o a, que é 5 negativo. Então, vamos lá. O nosso x ficou 6 negativo. A raiz do 16 é 8, dividido por 2 vezes 5, 10 negativo, certo, pessoal? É isso aí, vocês estão me acompanhando. Se eu errar alguma coisa, se eu fizer um erro de sinal, vocês já me... tá? Vocês já me comuniquem, hein? Então, a gente tem x' ou x1, né? 6 negativo, mais 8 positivo, dividido por 10 negativo. Então, a gente tem aqui que é 6 mais 8, aqui vai dar 2, sobre menos 1/5. É isso? Ah, tá, pode ser. Tá certo. Pode ser, pode ser. Já vou verificar. E o x das linhas vai ser quem aqui? 6 negativo com 8 negativo, dividido por 10 negativo. Isso aqui vai dar, então... Quem falou alguma coisa ali no chat, por favor, se pronuncie falando, que a prof... Eu sei que eu errei algum sinalzinho aqui. Ô, pro, a raiz de 16 é 4? Ah, é, ó. Não, e outra coisa que eu errei. Meu Deus, eu tô viajando. Deixa eu apagar aqui. Faz mal se apaga o quadriculado, porque aqui a gente não vai fazer o gráfico, não tem problema. Vou voltar na segunda parte, tá? Que a prof errou na segunda parte ali com vocês. Desculpa, pessoas. Voltemos ali, ó. Eu errei duas coisas. A primeira que eu errei foi a raiz de 16, e a segunda coisa que eu errei, o denominador aqui, ó, é 2A, né? E eu botei o C em vez do A. Então, voltando lá, ó. E sabe por que que eu já sabia que estava errado? Porque tem uma técnica que a gente não precisa fazer Bhaskara. Dá para resolver por soma e produto. Eu já vou mostrar como é que faz, tá? Mas eu vou fazer primeiro por Bhaskara. E a chance de a gente errar no soma e produto é bem menor do que aqui. Então, aqui, ó. Primeiro, o oposto do B. Então, 6 negativo, mais ou menos a raiz do 16, dividido por 2 vezes o A, que é 1 negativo. Então, aqui a gente tem 6 negativo, mais ou menos 4 sobre 2 negativo. Agora vai dar o que eu quero. O que eu quero não, o que é certo. 6 negativo, com 4 positivo, dividido por 2 negativo. Então, a gente tem 2 negativo sobre 2 negativo, 1. Beleza? Agora sim. E o segundo aqui, ó, a gente tem 6 negativo com 4 negativo dá 10 negativo, dividido por 2 negativo, 5, né, pessoas? Então, essas são as duas raízes. Então, percebam que aqui no nosso gráfico, ó, nós sabemos que o gráfico vai passar pelo 1 e pelo 5, ó. Perfeito? Isso eu já sei, são 2 pontinhos que eu já tenho do meu gráfico. Agora, qual é a segunda etapa? Qual é a segunda coisa que eu tenho que fazer ali? Eu tenho que determinar, pessoal, quais são as coordenadas do vértice dessa parábola. A gente sabe que a parábola ela é simétrica, né? Então, se, por exemplo, ela está passando aqui por esses 2 pontinhos, e eu sei que meu A é negativo, o sinal do A, toda vez que ele é negativo, a concavidade da parábola, ela é para baixo, pessoal, tá? Ela vai ser para baixo. E aí, o que que acontece aqui? Eu sei que a minha parábola está passando por esses pontos, e sabendo o sinal do A, eu sei que ela é para baixo. Então, ela pode estar assim, ou ela pode estar assim, né? Ela pode ser assim, não sei. Em algum lugar está o vértice dela, vocês concordam comigo? Tá? Que lugar está esse vértice? Tem duas maneiras de achar. Duas, tá? Qual que eu recomendo? A fórmula, tá? Ah, mas onde é que vem essa fórmula? Eu vou fazer um vídeo mostrando de onde é que vem a fórmula. Quem quiser, acessa e vê. Quem não quiser, não precisa olhar. Mas, basicamente,
onde é que vai estar o vértice? Gente, a parábola não é simétrica para os dois lados? Então, se ela é simétrica para os dois lados ali, ó, significa que se um zero está aqui e o outro zero está aqui, significa que o vértice está aqui no 3 para cima, né? A coordenada x desse vértice é o 3. E é lá para cima. Por quê? Porque eu sei que ela está com a concavidade para baixo. Então, sempre que o a da minha função ele é negativo, ó, o a aqui em cima, ó, ele é negativo, significa que a concavidade da minha parábola é voltada para baixo. Beleza? Eu vou limpar isso aqui para a gente continuar. Vou copiar e colar do GeoGebra de novo. Deixa eu... Para limpar, né? Tava muito zoado lá. Então, vamos voltar aqui de novo. A gente já tem 2 pontinhos, que é o 1 a raiz e o 5 outra raiz. Como é que a gente achou isso? Igualando a função a zero. Agora eu preciso achar o vértice. Eu sei que o vértice, a coordenada x desse vértice é o 3. Agora, quanto para cima ele vai? Quem é a coordenada y desse vértice? Primeira forma de achar. Então, eu acho a coordenada x. Como é que eu faço para achar a coordenada y? Horas. A gente não sabe que a lei da função é essa aqui em cima? Então, se eu sei que o vértice, a coordenada x é 3, basta eu substituir o x por 3 e encontrar quem é, ó, 3 ao quadrado mais 6 vezes 3 e encontrar quem é esse y. Então, vamos ver ali? F de 3 vai ser 3 negativo, aqui, ó, cuida aqui, hein? É o oposto. Estão vendo que esse negativo não está ao quadrado, porque eu não tenho parênteses nele, então é só o 3 que está ao quadrado. 9, mais 6 vezes 3, 18, menos o 5. Então, a imagem do 3 é qual? 9 com 5 negativo nós temos 14, negativo com 8 nós vamos ter 4. Então, significa, olha lá comigo, que a imagem do 3 é 4. Então, se a imagem do 3 é 4, 1, 2, 3, 4, aqui em cima está o meu vértice. Tá? Então, essa é uma maneira de a gente descobrir o vértice da parábola, que é o quê? Acha os dois zeros, pega o pontinho do meio dele, ali no meio é a coordenada x, no caso nosso aqui é o 3. E aí pega esse 3, joga lá na função e acha a imagem dele. Então, eu achei que a coordenada do vértice dessa função é 3 para x, 4 para y. E aí, pessoas, a nossa função ali, ó, o nosso esboço do gráfico, ele está pronto. Eu já vou mostrar outra forma de fazer, tá? Seria para cá e para cá. É óbvio que a gente não consegue fazer simetricamente bonitinho, mas essa é a ideia do nosso gráfico. Outro ponto que nos auxiliaria é o ponto C. O C aqui, galera, é onde ele encosta no eixo Y. Então, significa que esse nosso gráfico, ele vai passar aqui embaixo, ó, no 5 negativo. Então, eu posso, né, alongar ali, ó, ficou feio, né, porque a minha tela é lisa aqui, mas seria mais ou menos isso. E se a gente continuasse aqui simetricamente, a gente poderia fazer assim. Ok, pessoal? Então, 2 passos para construir a função, achar os zeros no eixo x, os zeros ou as raízes, igualando a função a zero, e segundo, achando as coordenadas do vértice. Primeiro jeito de achar as coordenadas do vértice, acha os zeros, pega o ponto médio e substitui na função. Agora, esse segundo passo, que é determinar as coordenadas do vértice, eu mostrei para vocês aqui uma fórmula, 2 fórmulas. Ou seja, ao invés, tá aqui, galera, ó, ao invés de a gente achar o ponto médio das raízes e aí substituir na função para achar o y, eu posso usar essas 2 formulazinhas aqui. Quem são essas 2 fórmulas? Essa primeira aqui é a coordenada x do vértice, ou seja, você consegue achar aquele 3 fazendo isso aqui. E você consegue achar o 4, que a gente acabou de achar, por isso aqui. Então, vem lá comigo agora aqui, ó. Ao invés de eu fazer todos esses esqueminhas que eu fiz aqui, eu vou mostrar para vocês que é possível achar o 3 e o 4 aqui por aquelas formas. Então, vamos lá. A coordenada x do vértice, a fórmula é a seguinte.
É o oposto do B dividido por 2A. Que B e que A, Paulinha? O da função, gente. Então, quem é que é o B da função ali nossa? É o 6, estão vendo lá? 6 positivo? Então, a gente tem o oposto do 6 dividido por 2 vezes o nosso A. Quem é o nosso A? Ele é um negativo. Quanto é que vai dar essa continha aqui? 6 negativo dividido por 2 negativo. Olha lá o 3, ó. Bem mais fácil, né? E aí, qual é a vantagem de usar a fórmula? Vocês lembram que tem funções que não encostam no eixo X? Ou seja, tem funções que não vai ter zeros? Se não tem zeros, a gente não consegue achar o ponto do meio. Então, o ideal é sempre usar a formulazinha para achar. E quem é a coordenada y do nosso vértice? É o oposto do valor do delta sobre 4a. Quem é o delta? O delta é o discriminante. É aquele que a gente encontrou lá para resolver a equação de segundo grau antes ali. Vocês lembram que a gente fez isso? Quanto é que deu o nosso delta? Tinha dado 16, vocês lembram? Então, vai ficar aqui o oposto do 16 dividido por 4 vezes o A, que é negativo. E aí a gente tem 16 negativo dividido por 4 negativo, olha lá, 4. Ou seja, nós determinamos o vértice, a coordenada x e y, ó, o x deu 3 e o y deu 4 aqui. Ou seja, aqui, ó, 3 para x e o 4 para o y. Eu sei que é um monte de informação, mas o que vocês têm que gravar? Eu já vou fazer mais exemplos, tá? O que vocês têm que gravar para construir o gráfico? É esse passo a passo aqui, ó. Quem quer, anota ali no caderno. Esse é o passo a passo para a gente construir o gráfico de uma função quadrática. Primeiro passo, vai determinar os zeros ou as raízes da função, igualando a função a zero. Então, vai dar uma equação de segundo grau para resolver, tá, pessoal? Vai dar. Segundo passo, achou essas raízes, marcou ela lá no eixo X, determina as coordenadas do vértice. Vocês vão ver que tanto os zeros da função quanto a coordenada do vértice, ela é bem importante para a gente interpretar a função quadrática. Beleza? Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais umzinho aqui. Eu volto aqui, quem quiser anotar esse passo a passo de novo, e eu vou postar essa apresentação lá no Siga também, tá? Para quem quiser. Deixa eu ver aqui uma. Vamos fazer essa daqui. Essa daqui é o gráfico. Não, não vou fazer essa. Eu quero uma com cavidade para cima agora. Eu vou fazer essa daqui. Essa daqui, peraí. 1, 2. É o gráfico 3. O gráfico 3. Abrir com Pi. Aqui. Vamos lá, pessoas. Deixa eu só verificar aqui. É essa mesmo. Aqui, ó. Vamos fazer o gráfico, vocês estão vendo aqui no cantinho ela aqui. Ficou pequenininho, mas eu acho que dá para enxergar. X ao quadrado menos 2x mais 1. Vamos fazer o gráfico dessa dali. Primeiro passo para a gente construir o gráfico. Vou igualar a zero e achar onde ela passa pelo eixo X, tá, galera? Então, vamos ver aqui. Depois eu falo. X ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Delta. B ao quadrado, então 2 negativo ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 1. Eu estou falando A, B e C, cada um faz como preferir, tá? Tem a soma e produto ainda que eu vou falar. Menos 4, opa, o nosso delta deu zero. Quando o nosso delta dá zero, significa que a minha função vai ter zeros, vai ter raízes? Vai, eu comentei isso com vocês na aula passada. Vão ter duas raízes iguais. Ou seja, o que vai acontecer com esse gráfico? Ele vai encostar só em um único pontinho do nosso eixo X. Quem é esse ponto? Vamos descobrir continuando a solução. Então, X vai ser o oposto do B, então 2 positivo, mais ou menos a raiz do delta, a raiz do zero, zero. Dividido por 2 vezes o A, que é 1,
2. Então, a gente tem aqui, ó, 2 dividido por 2. Mais ou menos 0 não vai fazer diferença. Isso significa que a nossa raiz é 1. Então, tanto x' quanto x2' é 1. Isso significa também que aqui no plano cartesiano, ó, ele vai encostar apenas no 1. E aí, como é que vai estar esse nosso gráfico ali? Será que ele vai estar para cima? Será que ele vai estar para baixo? Qual é o sinal que a gente tem aqui na frente do A? Se não aparece nada, significa que ele é positivo. Então, se o meu A é positivo, significa que a concavidade é para cima, galera. E isso vai significar que a minha função, então, ela tem que vir, encostar aqui e subir. Tá, mas como é que eu vou saber aonde ela tá, Paulinha? Como é que eu vou saber como ela tá se abrindo? Se ela tá abrindo mais, se ela tá mais fechadinha? Como é que eu sei? Eu sei que ela encosta ali e volta, mas como é que eu vou saber por onde exatamente? Nesse caso aqui, quando a gente vê que ela encosta em um ponto, a gente já sabe que aqui, ó, já é o vértice da parábola, né? Então, não adianta eu ir para o segundo passo. Nesse caso aqui, não adianta eu ir para o segundo passo. Por quê? Porque esse ponto ali já é o vértice. Por que que eu já sei que é o vértice? Porque é o único ponto que ele vai encostar no eixo X. Então, toda vida que isso acontecer, eu já sei que ali é o vértice. E aí, qual é o outro guia que eu posso ter? O outro guia, galera, vocês lembram que eu comentei que o C aqui, ó, é o ponto onde ela encosta no eixo Y? Então, eu sei também que a minha função, ela está passando aqui no eixo Y pelo 1. Então, eu sei que ela faz isso aqui, ó. Vamos pegar o vermelhinho. Ela faz isso aqui. Como eu sei que ela é simétrica, onde é que ela vai estar passando para o lado de cá? Ora, se 1 para cá, ela sobe 1, então 1 para a direita, ela sobe 1 também. Então, ela vai passar aqui, ó. Certo? E aí a gente tem mais ou menos o esboço da nossa parábola. Então, primeiro caso que a gente viu, o caso anterior. O que a gente tinha aqui? Nesse caso, a gente tinha 2 zeros, a gente tinha 2 pontos em que ela encostava no eixo X. E aí a gente tinha que ir para a segunda etapa, para determinar as coordenadas do vértice, certo? Segunda situação que a gente viu, quando ela só tem um único zero raiz, ou seja, ela só vai encostar em um único ponto aqui do eixo X, eu não preciso ir para a segunda etapa, porque ele já é o meu zero. Agora a gente vai ver o terceiro caso. Qual é o terceiro caso? Eu acho que eu tenho que ir para cima. Uhum. O terceiro caso, meus queridos, é este daqui, ó. Vocês estão vendo que esse gráfico, ele nem encosta no eixo X? Como é que a gente faz quando não encosta no eixo X para saber o gráfico, para construir esse gráfico? Então, vamos lá. Passo a passo é o mesmo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, iguala a função a zero. Deixa eu abrir aqui o gráfico 1. Abrir com Paint. Olha só, aqui tá a lei dele, né? Vocês estão vendo aqui do ladinho. Vamos lá, fazer o passo a passo então. Qual é o primeiro passo? Determinar as raízes. Mas, Paulinha, tu já sabe que não tem raiz? Sim, a gente sabe porque eu mostrei para vocês. Se eu não soubesse, né? Tá ali, grafica essa função aqui. Você vai ter que fazer o passo a passo. Primeiro, igualar a zero. Então, vamos lá. X ao quadrado mais 2x mais 3 igual a zero. Delta, começa lá. B ao quadrado, então 2 ao quadrado, menos o 4 vezes o A, vezes o C. Então, nosso delta vai ser 4 menos 12. O que aconteceu com esse delta aqui, pessoal? Vocês estão vendo que ele deu negativo? Quando vocês resolviam a equação do segundo grau ano passado e o delta dava negativo, significava que não tinha raiz, né? Não era assim? A solução era vazia, não tinha solução? O que isso significa para nós aqui na função? Que eu não tenho raiz real. Tá? Então, se o delta dá negativo, a gente não tem raiz real. Ou seja, o gráfico dessa função, ou ele vai estar assim, ou ele vai estar assim. Concordam? Ele não vai encostar no eixo X. Ou ele vai estar lá para cima, ou ele vai estar aqui para baixo. Detalhe, esse gráfico aqui especificamente, como eu sei aqui, ó, o A é positivo,
significa que a concavidade é para cima. Então, eu sei que ele está em algum lugar aqui, não sei aonde é que ele está. Em algum lugar ali para cima do eixo X, ele está. Como é que eu sei aonde é que ele vai estar, galera? Faz o segundo passo. Qual é o segundo passo? As coordenadas do vértice. Então, pega aquelas duas formulazinhas lá, x do vértice, o oposto do b, sobre 2a. Quem é o oposto do b? É o 2 negativo, dividido por 2 vezes o a, que é 1. 2 negativo dividido por 2 positivo, 1 negativo. Então, eu já sei que a coordenada x desse vértice é 1 negativo, e a coordenada y desse vértice vai ser o oposto do delta sobre 4a. Quem é o oposto do delta? Se o delta deu 8 negativo, o oposto é positivo. Sempre que a gente tem um menos na frente, é o oposto, tá, pessoal? Fica mais fácil pensar assim. 4 vezes o a, que é 1. Então, 8 dividido por 4, 2. Então, onde é que está o vértice da minha parábola? 1 negativo para x, sobe 2 aqui assim, né? Deixa eu pegar meu mouse aqui, com canetinha não dá. Aqui está o vértice, ó. Vocês concordam? 1 negativo aqui, ó. 1 negativo para x, 2 para y. Ali está o meu vértice. E agora, como é que eu sei se ela está mais aberta, mais fechada? Aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nessa daqui, ó. A gente descobriu o ponto onde ela passava por y. Então, quem é o ponto que a nossa parábola está passando por y? Ó lá, 3, né, pessoas? Que é o nosso C. Então, ele vai passar aqui assim, ó. A gente já sabe que ela está assim, ó. Ó que bonitinho, um eixo. Como para o outro lado é simétrico, então eu sei que ela vai estar passando por qual ponto aqui, ó. Se um para a direita ela está no 3, um para a esquerda do vértice, ela também estará no 3, só aqui do lado de cá, ó. Aí, tchananã. Certo? Eu vi aqui com vocês agora 3 formas, 3 gráficos que ocorrem 3 coisas distintas. Essa daqui é quando não encosta no eixo X. Esse daqui é quando encosta em um único ponto. E o primeiro caso que a gente viu é quando encosta em 2 pontos, certo? Então, vem aqui comigo olhar uma coisinha bem bonita que eu fiz, é um resumo. Isso tem também no livro de vocês. Tem tanto no Dante quanto no Paiva, tem uma tabelinha parecida. Então, percebam o seguinte, a gente tem esses 3 casos, ó, esse e esse. Qual é a diferença entre cada um deles? Esse primeiro, aí, ó, 2 raízes, 1, 2. Segundo caso, uma única raiz. Terceiro caso, sem raiz, não encosta no eixo X. Quem é que determina se vai ter 2 raízes, uma raiz ou nenhuma raiz? O delta, galera. Percebam que o sinal do delta vai me dizer se eu vou ter 2 zeros iguais, né, um único aqui, ou se ele não vai ter zeros. Olha lá, ó, é o sinal do delta. Então, se o delta é positivo, eu encontro 2 raízes distintas. Se o delta é igual a 0, eu encontro 2 raízes iguais, ou uma única raiz. E se o delta é negativo, olha aqui, não encosta. Percebam que foi o que aconteceu nos nossos gráficos. O delta da primeira aqui, ó, ele deu 16 positivos, lembram? O delta da segunda aqui, ele deu 0. E o delta da última, ele deu 8 negativo, ele deu negativo. Então, isso aqui é uma conclusão bem importante, porque ele nos ajuda a verificar aonde exatamente está a minha função. O gráfico dessa minha função. Então, delta positivo, 2 raízes. Delta igual a 0, uma única raiz. Delta negativo, nenhuma raiz. Aqui embaixo também, ó. Delta positivo, ó. Na coluna do delta positivo aqui, ó. A gente tem 2 raízes, 2 raízes, 2 raízes. Quando o delta é igual a 0, o que vai acontecer? Uma única raiz, uma única raiz. E quando o delta é negativo, ó, não tem raiz aqui,
Opa, esse aqui ficou errado. Ai, 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 professora Paula, tem que arrumar, pessoal. Aqui não era para estar encostando, tá? Eu copiei errado. Acho que ontem, na hora de eu copiar, eu copiei a função errada aqui. Aqui eu vou arrumar, tá? Aqui, aliás, eu já vou até tirar daqui essa coisa feia aqui. Esse aqui, ó, tá errado. O que que era para ter aqui? Aqui era para ter algo do tipo assim, né? Tcharam, tcharam, eixo X, eixo Y. É para ter algo assim, tá? Deixa ali para a gente visualizar o que eu quero falar. Então, viram aqui? Quando o delta é negativo, eu não encosto no eixo X. Beleza? Lá no Cigar, quando eu postar essa tabela, eu vou deixar ela bem bonitinha, tá? E aí, galera, vejam que na primeira linha, ó, nessa primeira linha toda aqui, ó, o que que a gente tem? A gente tem todas as parábolas com a concavidade para cima, tá vendo? E nessa linha aqui de baixo, a gente tem todas as parábolas com a concavidade para baixo. Quem é que determina se a concavidade é para cima e para baixo? O sinal do A. Então, toda vez que o meu A é positivo, ó, positivo, positivo, concavidade para cima. Toda vez que ele é negativo, ó, toda vez que o meu A é negativo, ele fica com a concavidade voltada para baixo. É um monte de informação, né? Volta aqui comigo. Essa tabelinha vai ajudar bastante vocês, tá? Vou voltar aqui, ó. Olha só, o que eu acabei de falar, eu resumi aqui, a cara do gráfico. A carinha dele. De acordo com o coeficiente A e de acordo com o que vocês encontraram no DEL. Então, se o A é positivo, ó, maior que zero, a parábola é concavidade para cima, certo? Então, ela vai ficar assim. Se o A é negativo, então a parábola tem concavidade para baixo. Se o delta é positivo, ó, maior que zero é positivo, né? Então a função tem duas raízes reais distintas, ou seja, eu vou ter dois zeros, encosta em dois pontos do eixo x, né? Lá no eixo x, eu vou ter dois pontinhos, que ele vai encostar em um ponto, vai... Se o delta é igual a zero, galera, se ele é igual a zero, ele vai ter duas raízes, só que iguais. Então, ou seja, ele vai encostar num único pontinho. E por fim, se o meu delta deu negativo, eu não tenho raízes, eu não encosto no eixo x. Beleza? Antes de eu fazer mais mais um exemplo, deixa eu pegar aqui, eu quero falar para vocês. Vocês observam que em todos os momentos que eu tive que determinar os zeros dessa função para fazer o gráfico, eu precisei resolver uma equação de segundo grau. Claro, né? Então, tanto nesse aqui eu tive que fazer o delta, né? A fórmula de Bhaskara, aqui não está aparecendo porque ficou na tela anterior, e nessa daqui eu também tive que fazer a fórmula de Bhaskara, e nessa última também eu tive que usar a fórmula de Bhaskara. Então, independente de qual tipo de gráfico eu vou ter, eu sempre vou cair numa fórmula de Bhaskara para resolver. Por quê? Porque quando eu vou determinar os zeros, eu tenho que igualar a função a zero. E quando eu igualei uma função a zero, eu vou cair numa equação de segundo grau para resolver. E o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, deixa eu abrir qualquer arquivo aqui só para... deixa eu abrir... Deixa eu fazer diferente, porque daí eu quero que ele abra outra janela, eu não quero que ele abra aqui. Ó. Quando a gente iguala uma função a zero, a gente tem que determinar esses zeros dessa função, a gente cai numa equação de segundo grau. Beleza, até aí, ok. Só que quando a gente vai resolver uma equação de segundo grau, por exemplo, aqui, ó, x ao quadrado menos 6x... Não. Menos 5x mais 6 igual a zero. Vou botar outra aqui, x ao quadrado mais 7x mais 10 igual a zero. Vou botar outra aqui, tá? X ao quadrado mais 6x mais 9 igual a zero. Deixa eu ver aqui.
x ao quadrado menos 4. Olha só, eu botei aqui 4 equações do segundo grau. Para eu resolver essas equações do segundo grau, essa aqui em cima, no caso, ela é incompleta. Então, eu não sou obrigada a usar a fórmula de Bhaskara. Mas é possível utilizar. Deixa eu botar mais uma aqui que eu lembrei. X ao quadrado menos 8x. Pronto. Igual a zero. Vou botar mais uma incompleta ali. Todas as incompletas eu não preciso usar a fórmula de Bhaskara. Mas eu quero mostrar para vocês uma técnica que se chama soma e produto. O que é essa técnica, galera? Essa técnica, ela consiste em quê? Ela consiste em você determinar essas raízes, determinar a solução da equação do segundo grau, sem ter que fazer Bhaskara. Olha que maravilha! Então, se eu posso fazer a minha equação de segundo grau, resolver ela sem fazer Bhaskara, é óbvio que eu vou ter menos chance de errar. Lembra-se que a prof errou ali, coisa babaca? Errei porque eu estava viajando, né? Aliás, a gente viaja mesmo de vez em quando. Então, o que ocorre aqui? Eu posso resolver a função do segundo grau por soma e produto, fazendo uma soma e um produto, ou seja, uma soma e uma multiplicação. Como é que é isso? O x' e o x duas linhas podem ser calculados pela seguinte coisa. A gente sabe, deixa eu fazer mais bonito aqui. A gente sabe essas raízes pensando o seguinte. O x' vezes o x duas linhas tem que dar o c. E o x' vezes o x, vezes não mais, é soma e produto. Mais o x duas linhas tem que dar o oposto do b. Gente, só deixa eu fazer uma coisa aqui no meu celular. Pronto. Talvez deu uma interferenciazinha, que eu botei o 4G, tudo bem, deu certinho. O que é isso aqui que eu acabei de colocar para você? Significa o seguinte, que o produto de das raízes da função da equação de segundo grau é sempre C sobre A e a soma é sempre B sobre A. Isso significa o quê? Que se eu pegar o x1 vezes o x2, vai dar o valor de C sobre A. Se eu pegar o x1 mais o x2, vai dar o valor oposto do B. Olha aqui. Vou pegar esta primeira. Vocês lembram que essa primeira, aqui em cima está a função, né? X ao quadrado mais 6x. Aqui em cima, ó, menos 5. Quais foram os dois zeros dessa função que a gente achou? A gente achou o 1 positivo e o 5, não foi isso que a gente achou? A gente achou aqui, ó, 1 e o 5, beleza? Se a gente pegar e fizer 1 vezes o 5, vai dar o C. Certo? Opa, eu botei errado aqui. Ah, aqui é menos. Vai dar o C dividido por A. Olha aqui comigo. 5 vezes 1, 5. Dividido pelo A, que é um negativo. Olha lá, não deu 5 negativo, que é o próprio C, galera. Ó. E se eu somar essas raízes? Soma. 1 mais 5 dá 6, não dá? Dividido por 1 negativo, vai dar o 6 negativo, ou seja, o oposto do B. Então, toda função do segundo grau, toda equação do segundo grau, os zeros, as raízes, as resoluções delas, o produto dessas resoluções é o valor do C dividido pelo A. E a soma é o oposto do B dividido pelo A. Tá, Paulinho, o que isso ajuda? Ajuda que é o seguinte, toda vez que o A for 1, que é esse caso aqui, que é esse caso aqui, ó, toda vez que o A de vocês for um positivo, galera, fica muito fácil de resolver. Porque olha lá comigo. Olha só o que eu vou fazer aqui. Se o A de vocês é 1, eu vou ter que fazer um Ctrl Z para não apagar o... Se o A de vocês é 1, basta eu pensar que o valor é C. Porque C dividido por 1 é o próprio C, ó. Eu não preciso pensar no A, percebe? Então, toda vez que o A é 1, essa técnica é interessante para resolver. E como é que ela funciona? Ela funciona da seguinte maneira. Eu vou ter que pensar, no caso dessa primeira aqui,
dois números que multiplicados dão o C, ou seja, tem que dar 6, e dois números cuja soma tem que dar 5 negativo. Ó. 5 negativo não, é o oposto do B. 5 positivo, ó. Estão vendo aqui que é o oposto do B, ó. Sempre é o oposto desse B. E aí, pessoal, dois números que multiplicados dão 6. Já vem direto na cabeça. 2 vezes 3. Tá. 2 e 3. 2 mais 3, aqui, ó, é 5? É. Então, se fecha essas duas, significa que o x1 é 2 e o x2 é 3, ó. Entenderam? Ou seja, o produto tem que dar o C e a soma tem que dar o oposto do B. Esse aqui, essa de baixo, o produto, ó, a multiplicação tem que dar 10, porque o C é 10, e a soma tem que dar o oposto do B. O oposto do B é 7 negativo. E, galera, dois números que multiplicados dão 10, tem que satisfazer as duas. Pensa lá, dois números que multiplicados dão 10. Uma vezes o 10, duas vezes o 5, 2 negativo vezes 5 negativo também dá 10, 1 negativo vezes 10 negativo também dá 10. Então, vai pensando, e essas duplinhas que a multiplicação dá 10, quais delas dá 7 negativo a soma, galera? Olha lá, a gente pensou, pode ser 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Agora, 2 mais 5 aqui dá 7 negativo? Não. Então, não é 2 e 5. Paulinha, 2 negativo e 5 negativo dá 10. E 2 negativo mais 5 negativo dá 7 negativo. Ó, estão vendo que fecha as duas? Então, significa que o x' é 2 negativo e o x duas linhas aqui é 5 negativo. Ó, as raízes dessa função, os zeros dessa função é 2 negativo e 5. Aí você não precisa fazer Bhaskara. Esse aqui agora, galera, vamos lá. Dois números que multiplicados dão o C, que é 4 negativo. E a soma tem que dar o B. Se não tem o B, ele é quanto? 0. Dois números que multiplicados dão 4 negativo. 1 negativo vezes 4. 1 vezes 4 negativo. 2 vezes 2 negativo. Quais espacinhos que eu falei soma dá 0? 2 negativo vezes 2 positivo, né? Dá 4 negativo. E se eu somar 2 negativo com 2 positivo, não dá 0, galera? Dá. Então, quem é x' e x duas linhas aqui? X' é 2 positivo e x duas linhas é 2 negativo, ó. Eu não sei se vocês estão me entendendo, né? Porque eu não estou vendo o chat, não estou vendo ninguém me falar nada. Alguns de vocês talvez já conheciam isso, não? Ninguém fala nada para mim? Alguém aqui? Não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando dessa soma e produto? Não é bem mais fácil? Tá, obrigada. Vocês podem falar, gente. Meu Deus do céu. O áudio tá hoje, o áudio aqui, ó, tá. Eu gosto de sinuca, áudio. Bom. Prefere Bhaskara, mandou. Sofia, boa pergunta, Sofia. Dá para fazer em todos os casos? Dá. Só que quais casos eu aconselho fazer? Nesses que eu mostrei quando A aqui é 1, ó, tá? Por que não é vantagem fazer quando A não é 1? Porque lembra que a fórmula é C dividido por A? Então, é vantagem quando esse A é 1, porque daí eu só tenho que pensar no valor do C. Agora, imagine esse A sendo 5, né? Aí vai dar fração, aí é difícil pensar, tá? Mas boa pergunta ali, a tua pergunta, tá? Sofia, isso, a Sofia que fez a pergunta. Não é possível errar achando outro número que dá menor... Não, Sara, não. Tu sempre vai achar um único parzinho de números que o produto vai dar o C e que a soma vai dar o oposto do B. Tá? Sempre. Não importa se ela é completa, incompleta, sempre vai dar. E eu gosto muito da soma e produto, porque a chance de a gente errar é bem menor. Porque Bhaskara é cheio daqueles sinais de raiz e tal. Olha, o pessoal já estava achando louco ali o que eu estava fazendo. Claro, estava errando, né? Coisa boa mesmo, Sara. Aqui, ó, galera, não faz mais Bhaskara quando não precisa. Não faz, é soma e produto. Ó. Quando o A for 1, faz soma e produto. Se o A não for 1, Paulinha, aí esquece, aí
Não perde tempo, Bhaskara, Bhaskara. Outra coisa que a gente também não pode perder tempo. Eu tô lá numa prova, seja ela vestibular ou qualquer coisa. Se eu não tô achando um parzinho rápido, bota a Bhaskara ali, porque às vezes a tua raiz é uma fração, aí a gente pensar em fração é um pouco mais difícil, né? Ou se o teu A é um negativo, galera, multiplica a equação toda por um negativo, tá? Enfim, vamos fazer só mais duas aqui para a gente fechar. Multiplicação tem que dar quanto aqui? Tem que dar o C, que é 9. E nesse caso aqui, a soma tem que dar 6 negativo. 2 multiplicados dão 9 positivo. E a soma, 6 negativo. Você já deve ter pensado aí. 3 negativo vezes 3 negativo é 9 positivo. E 3 negativo mais 3 negativo dá 6. Ou seja, aqui o x' e o x duas linhas são iguais, né? Essa função aqui, essa equação, ela tem uma única raiz. Certo, pessoal? Que é o 3. Ou uma raiz dupla, né? A última aqui. 2 números que o produto é... isso aqui é um x, tá, galera? Ficou meio feio esse meu x aqui. X. Quem é que é o C aqui? Se eu não tenho C, o produto vai ser 0. E a soma tem que dar quanto? O oposto do B, o oposto do 8 é 8 positivo. Essa aqui é boa, essa aqui é fácil. Fácil por quê? Se o produto tem que dar 0, uma das raízes é 0, né? Porque é só 0 vezes alguma coisa que dá 0. Quem é o número que vezes 0 dá 0? Qualquer um. Mas, qual é o número que somado com 0 dá 8, galera? 8, né? Olha lá. Então, quem são as nossas raízes nessa daqui? X' é 0 e o x duas linhas é 8. Tá? Então, tem que resolver uma equação de segundo grau, não faz mais Bhaskara, galera, não usa mais Bhaskara, só usa Bhaskara quando você não conseguiu pela soma e produto, ou quando o teu A não é 1, tá? Faz assim que é uma beleza, economiza tempo, grafite, caderno, paciência, né? A gente não xinga tanto Bhaskara, então sempre vai funcionar, sempre vai funcionar. Existe demonstração para isso aqui, tá? Inclusive se utilizando de Bhaskara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo, quem tiver interesse, tá? Poderá assisti-lo, é um vídeo extra, não cobro de ninguém, mas eu vou mostrar de onde é que vem aquela fórmula para o cálculo do x e do y do vértice, que eu mostrei para vocês, e vou mostrar como é que essa formulazinha aqui funciona, tá bem? Pessoal, então assim, ó. Opa, não é esse aqui. Eu vou fazer uma conclusão, eu vou passar o exercício. Quem quiser, fica na sala, que eu vou resolver eu vou fazer mais um gráfico para vocês verem, tá? Para a gente fazer mais um, para ver bem como é que se faz. Quem entendeu fazer o gráfico, quem tá tudo bem, entendeu esse passo a passo aqui que tá na tela, ó, pode ir embora, eu só vou fazer mais um exemplo, tá bom? Então, passo a passo, para fechar nossa aula, o que vai ficar da nossa aula? Porque vai ter nos exercícios construir gráfico, não é muito, tá? Uns 5 ali, tá? Passo a passo para a construção do gráfico. Primeiro passo, determinar as raízes da função, dando a função a 0. Aí que você vai usar Bhaskara e soma e produto. Segundo passo, determinar as coordenadas do vértice. Aí as duas fórmulas que você tem que usar. Beleza? Segunda coisa que a gente viu, a cara do gráfico. Se o A é positivo, a concavidade é para cima. Vai ficar o Uzinho para cima. Se o A é negativo, a concavidade é para baixo. Se o nosso delta é positivo, eu vou ter duas raízes diferentes. Se o delta é igual a 0, eu vou ter uma única raiz. E se o delta é negativo, eu não vou ter raiz na minha função. Essa é a conclusão da nossa aula de hoje. Então, vão ter exercícios que eles vão perguntar para vocês assim, olha, se o gráfico é assim, né? Aqui está o teu gráfico. Então, o teu gráfico é esse aqui. Então o teu A é positivo, o teu A é negativo. O teu delta é positivo, o teu delta é negativo, o teu delta é igual a 0, tá? Então, vão ter questões nos exercícios que vão perguntar exatamente isso para vocês. Então, é interessante saber que o quê? Que esse cara aqui é o ponto onde onde é o C da nossa função, aqui é o vértice,
E perceba uma coisinha interessante, que quando a nossa concavidade é para baixo, a nossa função tem um ponto de máximo ali em cima, ó. Quando a concavidade é voltada para baixo, ela tem um ponto de mínimo, tá? E ponto máximo e ponto mínimo é uma coisa que vão cair muito nos problemas que envolvem função quadrática, tá? Vou botar os exercícios. Quem quer, copia ali os exercícios agora, tá, pessoal? Vê ali, eu vou dar um tempinho para quem quiser copiar ali no caderno. Então, é no livro do Paiva, página 183, a questão 1. Essa questão tem 5 gráficos para fazer, tá? Então, vocês vão fazer esses 5 gráficos ali. Ele pede para determinar a imagem. Se você souber determinar a imagem pelo gráfico, bora lá determinar a imagem, tá? E do livro do Dante, a página 111, a questão 22, é só determinar zero da função. Por que eu dei esse exercício? Eu dei esse exercício para determinar os zeros da função, essa da página 111 aqui, ó, para treinar Bhaskara ou a soma e produto. Você vê lá como você quer fazer. A questão 113, ela é fazer o gráfico, mas eu acho que não, é só fazer um gráfico, é fazer o gráfico de uma única função, ela é bem simplesinha, tá? Você pode até fazer a tabela de valores para fazer ela, e aí ele pede para calcular alguns valores dessa função, tá? É bem simples essa questão 28. Na página 116 do Dante, tem a questão 34, que é construir gráfico, só que eu não quero que vocês façam todos, tá, pessoal? Só faz o A, o B e o E, tá? 3 só. E a questão 35 faz perguntas sobre esses gráficos aqui. Ah, então vai perguntar a concavidade para cima, para baixo, né? O valor é máximo, é mínimo, enfim, tá? E a questão 125, essa 43, 45 e 46, vai perguntar coisas sobre o delta, sobre o A. Então, por exemplo, vai dar lá o gráfico. Ah, a parábola está assim. Então, o teu A é positivo, ele é negativo. São questões bem rápidas da página 125. Eu acho que a questão mais demorada que tem para fazer aqui é a do Paiva na 183, que é construir o gráfico, que são etapas mais longas, e na 116 do Dante, a 34, que também é construir gráfico. O resto é rápido, porque se você vai determinar os zeros usando soma e produto, olha, apum. Fechou, povo? Mais alguma pergunta? Quem quiser mais um exemplo de gráfico, eu vou fazer agora. Quem está ok, um beijo. Pode ir embora, eu não vou passar mais nada novo, tá? Vou fazer mais um gráfico com vocês. Alguém não copiou ali o exercício, quer que eu posto de novo? Beijo, Sofia. Quem quiser ficar, vou postar os slides hoje. A prof sempre bota no dia, tá? Não se preocupa. Se o Google me manda logo a gravação, eu também já boto agora. Tá? Alguém quer que poste os exercícios? Não. Todo mundo copiou? Então tá. Quem saiu, saiu. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o gráfico dessa daqui, ó. Vamos ver o que vai dar esse gráfico Ai, aqui. sei lá, eu sou pamonha, mas eu vou tentar, Tentar o quê? tentar compreender esse assunto. Tu achou difícil? É, Mas tu achou matemática não é meu difícil o forte. quê? Ah, tá, Tudo entendi. Mas ali, ó, é a equação de segundo não é grau, tu viu ano passado? difícil. É que, tipo, eu gosto muito de Bhaskara, eu entendo Bhaskara, então qualquer coisa que não seja habitual, tipo, se eu puder resolver com Bhaskara, eu prefiro resolver com Bhaskara, entendeu? Então é isso. Faz É, Bhaskara. Você viu que os exemplos que a prof deu, eu fiz tudo Bhaskara? E deu sim, certo? Então faz sim. Bhaskara. Que eu sempre digo, o aluno tem que fazer o que ele se sente melhor, mais confortável, tá? Porque É, senão confunde mais e pior. Não, esquece. é Tá? porque Então faz por Bhaskara. e, tipo, não existe função quadrática sem ser, tipo, de segundo grau, né? Não, é tudo segundo grau. Só vai dar continha de segundo grau. Só vai dar Ah, isso ali, não te preocupa, então tá ok, tá? obrigada. Nada, um beijo. Como é Não, que é? vou ficar. Ô, Amanda, aqui, ó, aquele formato todo junto pode fazer, Amanda, não tem problema nenhum fazer ele todo junto. Só que percebe o seguinte, por exemplo, aqui, Amanda, ó, esse aqui, ó, quando o teu delta dá negativo,
né? Tu não precisa fazer toda aquela conta, tu só faz o delta. Mas, e outra coisa, quando você precisa só calcular o vértice, ó, você só precisa do delta. Então, não há problema algum fazer, por exemplo, só a fórmula toda junta. Não tem problema, você pode fazer, tranquilo, sem problema algum. Agora, a única coisa que você vai ter é gastar mais grafite, né? Porque você vai fazer uma etapa da conta, tudo junto, que não há necessidade de fazer. Mas eu não vejo oposição alguma, tá? Só cuida, né, Amanda, que, por exemplo, quando a prof pedir só o valor do delta, né? Por exemplo, uma questão pergunta para ti assim, ó, essa função tem uma raiz, duas raízes ou nenhuma raiz? Você só precisa calcular o delta. Você não precisa nem dizer qual é a raiz. Você só precisa calcular o delta, entende? Então, nesses casos, é bom a gente tê-la separada, mas fora isso, pode fazer sempre juntinho, que pode fazer a forma inteira, grandona, tudo junto, que não tem problema, tá? Então, eu vou fazer mais um. Vamos lá para a gente ir embora logo, que você já deve estar com a barriga roncando às vezes, né? Eu vou fazer aqui, ó, esse gráfico aqui. Vamos ver o que vai dar esse aqui, galera. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar e colar do GeoGebra de novo. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Deixa eu só botar ela aqui, só para a gente ver. Quer ver? O GeoGebra é lindo, né? Ó, eu vou botar aqui embaixo f de x dado mais x mais 10. Ó, ficou. Vamos fazer esse aqui? Vocês estão vendo a carinha dele? A carinha dele aqui tá bonita. Deixa eu só botar ele para lá. A gente dá um print. Aqui. Vamos fazer, então, essa função ali, ó. A última. X mais 7x, 10. Primeiro passo. Iguala a função a zero. A minha internet tá indo? Essa danadinha? Tá. Olha, x ao quadrado mais 7x mais 10 igual a zero. Posso fazer Bhaskara, posso fazer soma e produto, o que eu quiser. Eu vou fazer soma e produto. Então, como é que funciona a soma e produto? A gente já fez antes, mas ali, dois números que multiplicados dão o C, 10, e dois números que somados dão o oposto do B. Então, é o 7 negativo. A gente pensa ali, quem são esses dois números? Dois números que multiplicados dão 10 e que a soma dá 7 negativo. Pensando, 2 vezes 5 dá 10, 2 mais 5 não dá 7. Então, é 2 e 5 negativo, né? Ó, que vai fechar isso aqui. Então, eu já sei que as raízes da minha função, os pontos onde ela passa no eixo x é 2 negativo e 5 negativo. Agora eu vou para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Determinar as coordenadas do vértice. Quem são as coordenadas do vértice? Aquela formulazinha lá, galera. X do vértice, o oposto do B, sobre 2 vezes o A. Quem é o oposto do B? 7 negativo. 2 vezes o A. Quem é o A? 1. Então, vai dar 7 negativo dividido por 2. Qual é a metade do 7 negativo? É 3,5, né? Ó. Então, aqui assim está o meu x do vértice. Agora o y do vértice. O y do vértice é o oposto do delta sobre 4a. Ó. Qual é a vantagem de quem faz Bhaskara aqui? Já tem o delta calculado. Quem fez soma e produto não tem o delta calculado. Tem que calcular o delta, tá? Vou botar aqui embaixo. O delta vai ser b ao quadrado. Então, quem é o b? É 7 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 10. Então, o delta vai ser 49 menos 4 vezes 10, dá 40, né? Então, o nosso delta deu 9 aqui. Então, vamos lá, vamos usar o delta lá em cima para achar o y do vértice. Então, 9 negativo, porque é o oposto, dividido por 4 vezes A, que é 1.
É 9 quartos. Ô, pessoas, 9 dividido pelo 4 vai dar 2,25, é isso? É, né? Então, aqui, ó, vértice. Como é que ficou o nosso vértice? 3,5 negativo para x, 2,25 negativo para y. Olha lá, 2,25 é mais ou menos aqui assim, um pouquinho mais para baixo. Não, vou fazer uma coisa decente. Eu vou mais ou menos por aproximação, tá, pessoal? Aqui pelo quadriculadinho, ó, mais ou menos aqui assim, tá o meu vértice. Aqui, ó, tá? Então, mais ou menos 2,25 negativo e o 3,5 negativo, certo? O que que eu vou fazer agora? Passo o gráfico. E aqui, ó, eu sei... Opa, eu fui demais, ó. Aqui, galera, ele vai encostar aqui no 10, né? Eu não sei se eu consigo fazer bonitinho aqui, mas... Ó, tá aí o nosso gráfico. Então, percebam que é isso aí, tá, pessoal? Igual a função a zero, vai dar uma equação de segundo grau para resolver. Aí você vai achar as duas raízes, os dois pontinhos que encostam no eixo x. Achou esses dois pontos? O x', x, duas linhas, marca eles já lá no eixo x. Aí você vai para a segunda etapa, que é achar as coordenadas do vértice, e acha o x do vértice, y do vértice, marca ali e faz o gráfico. Uma coisa bem importante da gente verificar se a gente está fazendo tudo certo é, por exemplo, aqui, ó, o a dessa função aqui, ele é maior que zero, ele é positivo. Então, se eu já olhei lá na lei da função que ele é positiva, então eu sei que esse gráfico é com a concavidade para cima, né? Então, são coisinhas que a gente pode conferir, né? Que vai ajudar para a gente ter ideia de como esse gráfico vai ficar. Alguém gostaria que eu fizesse algum exemplo? Ah, Paulinha, faz mais uma que não encosta no eixo X, ou faz mais uma que encosta em dois pontos. Enfim, alguém gostaria que eu fizesse alguma específica? Mais uma que encosta em dois pontos, Amanda? Tá. Alguém quer alguma mais que não encosta ou que encosta em um, eu faço. Tá, beleza, Gabriela, um beijo. Faço com Bhaskara, Amanda. Então, vamos lá. Eu vou fazer mais uma que encosta, mas com Bhaskara. Deixa eu pegar aqui o GeoGebra. Deixa eu só ver mais ou menos onde é que fica. Eu vou fazer uma incompleta, tá? Mas não tem problema. X ao quadrado. Nossa, olha só, esse vértice aqui tá bem lá embaixo. Deixa eu editar aqui. Em vez de eu botar 8, vou botar 2. Isso, que bonito. Esse aqui vai dar x ao quadrado menos 2x. Vamos fazer essa então, Amanda. Vou pegar um novo aqui. Eu nem vou botar o eixo aqui. Vamos fazer sem o eixo para vocês verem. Então, aqui, ó. A nossa função é f de x igual a x ao quadrado menos 2x. Esse foi o gráfico que eu quero graficar. Eu vou fazer por Bhaskara. Então, qual é o primeiro passo? Igual a zero, a gente passa no eixo x. Então, x ao quadrado menos 2x igual a zero. Bhaskara. Primeiro passo, delta. Quem tem dificuldade, o ideal aqui, galera, ó, escreve quem é A, quem é B e quem é C do ladinho, tá? Isso é interessante, isso. Ah, mas é meio chato. Quem tem dificuldade faz que é melhor. O A é 1, o B é 2 negativo e o C não tem, ó. Se o C não tem, ele é zero. Delta, B ao quadrado menos 4AC. Então, vamos lá. Primeira etapa. B elevado ao quadrado. Então, 2 negativo ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 0. Então, o delta ficou 4 positivo, né? Porque o 2 está elevando o sinal lá também. E agora, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. 4 menos 0, 4, né? O nosso delta deu 4. Agora, x, segunda etapa. O x é o quê? O oposto do b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a.
Então, nosso x vai ficar o oposto do b. Quem é o oposto do 2 negativo? 2 positivo. Mais ou menos a raiz do delta, que é 4, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, a gente tem que x é igual a 2, mais ou menos 2, que a raiz do 4 é 2, dividido por 2. Quem deu o nosso x'? O nosso x'. 2 mais 2 é 4, dividido por 2 é 2. E o nosso x, duas linhas, deu 2 menos 2, agora diminui, 0. Sobre 2 é 0. Então, olha lá. Vou fazer à mão agora um gráfico aqui. O primeiro ponto é 0. Então, primeiro pontinho que ele encosta no x é 0. E o outro é 2. 1, 2. Aqui, ó. Beleza? Os dois zeros. Agora, a gente vai para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Determinar as coordenadas do vértice. Eu vou apagar tudo. Nosso delta deu 4. Agora, vamos lá. X do vértice. Então, x do vértice, a formulazinha é o oposto do B sobre 2A. Então, vai ficar o oposto do B, o oposto do 2 negativo. Peraí que eu apaguei a função. Deixa eu deixar ela lá em cima, senão é ruim para a gente... Apagou a função, eu não quero apagar a função. Deixa ela lá em cima, que a gente precisa dela, né? Isso. Voltando. Então, x do vértice é igual ao oposto do B sobre 2... Já botei. O oposto do B sobre 2A. Então, ó, o oposto do B, o oposto do 2 negativo é 2 positivo, sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, 2 dividido por 2? 1. A coordenada x do nosso vértice é 1. A coordenada y do nosso vértice, o oposto do delta sobre 4A. Nosso delta tinha dado 4, né? Então, é 4 negativo sobre 4 vezes 1. 4 negativo sobre 4 positivo, 1 negativo. Então, olha só, as coordenadas do nosso vértice é 1 para x e 1 negativo para y. E aí eu marco esse pontinho lá, ó. 1 para x, realmente, ó, bem no meio aqui, e 1 negativo para y. Então, o nosso ponto... Eu tenho que fazer com o mouse. Nosso ponto é mais ou menos aqui assim, ó. Confere. Assim, a nossa parábola, confere, porque o nosso A é positivo. Se o nosso A é positivo, a concavidade é para cima. E aí é só eu traçar aqui o esboço desse gráfico. Ok? E aí, tudo certo? Ok, Amanda? Mais alguém assim? É isso, tá? Então, o objetivo da aula de hoje é você saber construir o gráfico, tá? Sabe construir o gráfico e lembra dessas regrinhas aqui, né? Ó, a carinha dele, como é que vai ficar? É isso que a gente precisa para a aula de hoje, tá bom? Beleza, então. Então tá, pessoas. Um beijo grande, né? Fiquem com Beijo, Deus. gente. Tchau, beijo. Pronto. Valeu, Obrigada. valeu, Amanda. Qualquer dúvida, né, gente, manda o WhatsApp para pro. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas tudo certo, tá bom? Sim, pode deixar. Obrigada, beijo. Valeu por participar, Amanda. Isso aí. Tchau. Tchau, tchau.